E para o painel Construindo Oportunidades, o papel do empreendedor, convido ao palco Gabriela Moraes, associada 1 do Instituto e sócia da Private Construtora. Edgar Corona, engenheiro pela FAAP, fundador e CEO do grupo Smart Fit, líder no setor de fitness da América Latina, com mais de 30 anos de experiência no setor. Em 2023, foi reconhecido pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. E Alfredo Soares, fundador da X-Tech Commerce, adquirida pela Vetex em 2017. Hoje é sócio da Vetex, onde atua como membro do Conselho Executivo da Loja Integrada, empresa do grupo, sócio da CRM Bônus e investidor em mais de 25 startups. Também é mentor e cofundador da G4 Educação, além de autor de 3 livros. Para a apresentação do painel, convido Afonso Takemoto, associado 1 do Instituto e gestor executivo na Princesa Isabel Indústria, Comércio e Exportação. Por que as nações prosperam? Por que as nações fracassam? Responder essas perguntas não é uma missão tão simples. E qualquer um que se colocar diante desses questionamentos vai precisar levar em consideração 3 aspectos fundamentais da economia: emprego, renda e riqueza. Falar sobre a prosperidade de uma nação, então, envolve uma reflexão profunda acerca do fato gerador do emprego, da renda e da riqueza. Esse fato é o empreendedorismo. Para cada mente corajosa que idealiza um novo negócio e o coloca em prática, um número de empregos é criado, um número de bens e serviços é adquirido e um número de impostos é pago. O empreendedorismo gera muitos números. Acho justo dizer que, à medida em que a população percebe que o empreendedorismo vai além da mera formalização de um negócio e o vê como um catalisador de mudanças estruturais, a nação se aproxima da oportunidade da prosperidade. E empreender não é só isso. O empreendedorismo estimula a cultura do aprendizado, pois o empreendedor é um aprendiz contínuo, que está sempre sujeito ao risco e à necessidade de estar pronto para adaptar as suas estratégias à medida em que o cenário muda. Essa mentalidade é essencial para a formação de uma sociedade dinâmica em que a constante evolução é não apenas desejável, mas essencialmente necessária. A força do indivíduo também é muito importante para o empreendedorismo, pois é preciso ter uma mentalidade forte para estar pronto para as adversidades e responder com perseverança. A capacidade de se adaptar, de aprender com os erros e de transformar os obstáculos em oportunidades também é essencial ao empreendedor. Ainda mais no Brasil. Aqui, trabalhamos 147 dias, todos os anos, apenas para pagar impostos. Aqui, valores como liberdade, propriedade privada e economia de mercado ainda levantam polêmicas. Mas nós temos casos de sucesso. Hoje, no Fórum Liberdade e Democracia 2024, vamos ouvir a resposta para a pergunta: como o proprietário de uma academia se torna o maior empreendedor de todo o setor fitness da América Latina? Hoje, vamos ouvir a resposta para a pergunta: como a G4 conseguiu se colocar para o mercado como uma grande referência em escola de negócios num país do tamanho do Brasil? Por isso, ao fim do dia de hoje, todos nós, aqui presentes, estaremos um pouco mais perto da resposta para a pergunta: por que as nações prosperam? Edgar, fica à vontade. Edgar, tudo bem?
Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Tudo bem. Aquela história de, diz que não é o mais forte, nem o mais inteligente sobrevive, mas aquele que se adapta, né? Eu tinha feito uma apresentação, mas eu resolvi mudar ela um pouco, tentando entender aqui, olhando para o Lisboa e para o Marcos, qual que é a dificuldade, escutando essa história do Brasil, o Brasil enfrenta dificuldade, como é que conserta a Constituição de 88, a gente vê que em toda essa história o Brasil tem um pouco de esperança, né? Hoje você tem um setor com 12% de funcionários públicos no país, mas o grande anseio do brasileiro, apesar de todas essas dificuldades, é empreender, né? É fazer a diferença. Eu acho que o trabalho do Alfredo, das redes sociais, o sonho de fazer a diferença, de empreender, é o que está fazendo esse país andar para frente, né? O microempreendedor, o sujeito que quer fazer a diferença, quer construir alguma coisa. Isso num país, a gente está em 16 países hoje, e eu posso afirmar para vocês que, assim, o mais difícil de trabalhar, o que me dá mais trabalho, que toma 60% do meu tempo, é o Brasil, né? Porque o Brasil não deixa de ser um negócio que eu acredito que é assim, é uma soma de pequenos erros cometidos por gente muito bem intencionada, que olha como é que eu ajudo essa cidade ao invés de ajudar o país. Como é que eu crio um incentivo, e não é de agora, não, né? A gente olhando para a história de governos militares, o sujeito vai lá e cria uma Sudene para trazer fábrica para o Nordeste. E a gente olha para Cancún, nos últimos 2 anos, construiu 120 mil quartos de hotel, num lugar que tem 3 meses de temperatura de 46, 47 graus, não dá para sair na praia, e 3 meses de furacão. Quando nós podíamos ter um Nordeste com uma série de resorts, podíamos ter, então, assim, o incentivo foi um incentivo torto para dar dinheiro para vocações não regionais. Estava conversando com o vice-governador e me falava de Extrema, né? Extrema está a 120 quilômetros de São Paulo, o cara vai lá montar uma fábrica, porque tem um incentivo de ICMS, ao invés de ter eficiência. E aí se monta uma fábrica de automóvel em Anápolis. E essa fábrica de automóvel, ao invés de ser no porto, onde chega pneu, aço, etc., não dá competitividade para o nosso produto para exportar. Ou seja, a gente vai desarrumando o Brasil. Mas toda essa história, suposto, vou voltar um pouquinho para a minha história, Eu me formei em engenharia química, família tinha usina de açúcar, fui trabalhar no interior de São Paulo em usina de açúcar. Então, exerci minha profissão de engenheiro químico, cheguei lá, o sistema desarrumado, e eu gosto muito de processo, comecei a arrumar a empresa. O negócio foi andando, a gente foi pondo processos, estruturando, melhorando, aumentando as eficiências, até que em 1995 já era a 3ª produtora de açúcar e álcool do país, 3ª geração da família entra no negócio, todo mundo queria ser presidente, diretor, ninguém queria trabalhar, A gente chegava lá, morar no interior, em Guariba, tal, tudo não era o melhor negócio, então a presidência do negócio grande é top, Aí eu falei, bom, não vai dar certo, eu vou embora, pedi demissão, fui esquiar, tomei um tombo horroroso, acabei rompendo ligamentos, patelar e tudo, eu tive que fazer fisioterapia, e para variar, assim, eu tinha entrado sócio de uma pequena academia, eu tinha 30%, a academia era na Avenida Santo Amaro, um desastre, tinha contratado o arquiteto errado, o jeito errado, a forma errada. Foi, bom, a primeira coisa, sorte que era, na época do Fernando Henrique, o Brasil estava andando melhor, então não se perdia tanto dinheiro. Mas foi aprendizado, você aprende com os seus próprios erros, vai se adaptando. A gente, na sequência, em 97, pensa em fazer a primeira disrupção, e às vezes a gente não precisa ser genial, a gente só precisa andar. Lá no interior a gente fala que cobra que não anda não come sapo, então precisa caminhar, visitar tudo quanto é lugar, aprender que todo empreendedor, todo negócio que está funcionando, você sempre tem um aprendizado para tirar. A gente visita o tempo todo, gastando sandália, gastando sapato, visitando o concorrente. Olha para fora, vê que tem lá, vamos dizer, uma academia fazendo entregas diferentes, vamos trazer um arquiteto para provocar uma disrupção. Vamos mudar o formato de entrega. Em vez de fazer um negócio que parece uma academia, parecia com piso verde, iluminação clara, tal, vamos trazer um arquiteto para botar um negócio fashion. Traz o João Armentano, faz a primeira inovação, isso cria um ambiente diferente da vida paulista no Conjunto Nacional. Na sequência, vem uma mulher para dar uma aula de como vende nos Estados Unidos, a gente contrata ela, monta um processo de venda, depois monta um processo de atendimento face-to-face, depois vê quem está crescendo fora. Tem um cara fazendo 200 lojas no ano, que era um cara na Inglaterra, eu tomo um avião, tomo um trem, vou visitar ele, olho o modelo, pergunto para ele se ele pode me emprestar umas planilhas, ele falou, não, eu posso copiar, copia. Voltei, implantei os controles, entendi que o trânsito em São Paulo era um troço complicado, que eu precisava reduzir o tamanho da loja,
para captar gente, que a zona primária de influência começou a diminuir, então você não achava tanta gente para trazer para dentro da tua unidade. O nosso negócio é varejo, o custo é para o metro quadrado, o aluguel é para o metro quadrado, a limpeza é para o metro quadrado, o ar-condicionado é para o metro quadrado, o atendimento é para o metro quadrado, então, eficiência que você precisa aumentar. Diminuímos o tamanho das lojas, começamos a ganhar dinheiro. Em 2003, já estavam com umas 15 lojas funcionando, indo bem. Aparece, vamos dizer, aí eu descobri que eu não tinha um negócio, que eu tinha um negócio de comando e controle. O telefone tocava às 7 da manhã, falou, deu problema aqui, às 10 da manhã, não sei o quê, tal. E é um negócio de serviço que você não pode criar processo dizendo, olha, atenda desse jeito, né? O momento da verdade é um segundo. Se você não souber atender o cliente na hora, você arrebenta teu negócio. Um amigo meu falou, por que você não vai fazer um negócio chamado metanoia? Eu falei, bom, o que é esse negócio? Eu falei, não vou te contar o que é. Você vai lá, faz, está certo. Eu falei, tá bom, me inscrevi. Cheguei lá, foi assim, primeiro me fizeram uma entrevista, não foi entrevista meio, né, não tem nada a ver, pô, engenheiro, tal, tudo, metanoia. O cara falou, não, você está aprovado, pode fazer o curso. Me mandaram para um hotel. Cheguei no hotel, cara de comando e controle, me pediram para fazer. Falaram, você faz um desenho de como é que você vê o mundo. Eu falei, só me faltava essa, vem aqui até Atibaia. Um hotel ruim, né? E agora arranjei um filósofo aqui, o cara quer que eu desenhe, eu não sei desenhar, desenho um solzinho lá. Eu falei, tá bom. Na primeira experiência, entro na sala, era para dizer se o ser humano, se o brasileiro gosta de trabalhar, tinha 20 minutos, e aí estava o grupo, todo mundo mandão, todo mundo presidente, tinha uma moça, que era diretora pedagógica de uma escola. Ela falou, nós não vamos nos conhecer. Foi, filha, depois a gente conversa, agora precisamos entregar a tarefa, não começa a embaçar, né? Voltamos para a sala, né, e o Tranjan, que estava dando a dinâmica, olhou, viu com a cara dela que ela não gostou, em vez de perguntar se a gente tinha feito tarefa, se estava entregue, ele falou, como é que foi a dinâmica? Pergunto para ela, Norma, o que você achou? Eu falei, esse grupo tem dono. Eu falei, vou matar essa mulher aqui. Veio aqui só para... Bom, e nós fomos errando, e aí você começa a entender que, né, aquela história de como é que paga, se dá, vamos dizer, se dá bônus, se não dá bônus, qual o incentivo, cara, você começa a descobrir que o incentivo não era um incentivo extrínseco, que faz o sujeito trabalhar a propósito, de querer fazer a diferença, que o dinheiro, quanto mais se dá, tá certo, isso não muda a vida das pessoas, e nós fomos andando, e isso começa a pautar a organização, né? Estava falando para a Gabriela, agora há pouco, né, com o pessoal, né, com o César, com a turma toda, né, que teve uma posição que marcou muito ao longo dessa vivência de 240 horas, está certo, 14, 16 dias diferentes em 4, e a última delas era num convento, e aí num convento você dormia numa cama dura, comia comida de freira, monge budista e tal, tudo, e ele te leva, está certo, num determinado momento para um cemitério, e nesse cemitério, está certo, ele fala das estações de Cristo, e daqui a pouco ele te põe para dentro do cemitério e fala, vem aqui, te põe de frente para uma tumba. Nessa tumba estava meu nome, tinha minha data de nascimento, e aquela data daquele dia me deu uma caneta e falou, olha, escreve aí como é que você acha que vai ser lembrado, como é que vão lembrar de você. Eu gastei uns 30 minutos, joguei a caneta fora, falei, está tudo errado na minha vida, eu preciso mudar esse negócio, eu preciso criar uma história diferente, né? E aí a história diferente era como é que eu desenvolvia a gente, como é que eu fazia a empresa crescer, como é que, usando, vamos dizer, ferramentas como a roda do aprendizado do Peter Senge, né, que você nunca fala o que você tem que fazer, você sempre pergunta como é que a gente pode desenvolver isso, como é que a gente pode trabalhar, você começa a desenvolver líderes autênticos que hoje, dentro da empresa, são muito melhores que eu. Acho que assim, o grande mérito meu é assim, eu sou o cara que está em cima do carro da escola de samba, jogando beijinho, mas tem um monte de cara empurrando para fazer esse troço dar certo, né? São todos melhores que eu. Essa compreensão nos trouxe a empresa até aqui, porque toda essa turma que estava na ponta, fazendo a entrega efetiva do serviço, compartilhando essas experiências e fazendo essas entregas, acabou criando os processos que nos permitiram, primeiro, desenvolver gente, e segundo, ocupar 16 geografias na América Latina, né? 2008, 2009, a gente participa de um negócio lá fora, que é um roundtable. Nesse roundtable se discutia, né, o que nos Estados Unidos eram players de diferentes estados americanos, compartilhando experiências. Aí falava de uma Planet Fitness vai entrar no meu mercado, eu não sei o quê, aquilo tinha 2 horas de oração, implorando para essa academia não entrar no mercado do sujeito. Eu tomei um avião, fui lá tentar trazer para o Brasil, o sujeito falou para mim, olha, não vai dar certo, eu não quero ir para o Brasil, estou ganhando dinheiro aqui. E eu me lembrava de uma moça no café,
em frente ao Conjunto Nacional, que ela falava, por que você não monta uma academia perto da minha casa? Eu falei, mas tem gente lá? Eu falei, tem, muita gente, tem que montar um biorritmo lá. Eu falei, mas quanto você pode pagar? Ela falou, R$50. Eu fiquei aquilo na cabeça. Quando eu vi a planta, eu falei, pô, legal, uma mudança de processo, né? Recorrência, a gente escreve o primeiro software de recorrência do Brasil, em vez de ter aqueles 6 cheques, 10 cheques, 12 cheques, anual, semestral, que o cara precisava de uma bíblia para explicar para o cliente, era paga ou mensal ou 12 meses, débito no cartão, na conta, etc., e vamos tocar para frente. R$50, soltamos, abrimos 4 lojas, as primeiras 4 explodiram, 500 vendas numa, 300 no primeiro dia, entendemos o modelo, mas indo para visitando a loja, encontro uma cliente, pergunto para ela, como é que você está vendo a loja? Ela falou, olha, eu trabalho numa banca de jornal aqui, eu nunca achei que eu pudesse treinar num life fitness com ar-condicionado, com um chuveiro desse, E aquilo virou uma missão, né? Assim, como entregar o fitness de alto padrão para essa turma, como é que a gente democratiza, como é que a gente aumenta, né, a possibilidade dos brasileiros, naquele momento, poderem ter acesso a, vamos dizer, a uma atividade física com uma máquina top, etc., comparando assim, a Biorhythm e a Smart, eram muito parecidos em termos de conteúdo, de hardware, né? Isso fez com que a gente fosse crescendo. Falei, bom, agora vamos tentar olhar outros países, né? A Dilma entrou, o Brasil não está indo bem, juro alto. Falei, vamos tentar o México, tentar o Chile, e começamos a andar e aprendemos a trabalhar lá fora. E aí isso faz parte da história, né? Hoje, 16 países, a gente tem 1 em cada 100 latino-americanos, vamos dizer, são clientes nossos. Estamos agora abrindo, né? O Guilherme falou de Marrocos, está certo lá? Nós estamos entrando em Marrocos, né? Marrocos é um islamismo leve, a gente acha que tem aí uma chance de a gente fazer aí umas 100, 150 lojas em Marrocos, né? Também para fazer, vamos dizer, dar acesso à população que não pratica atividade. E, no fim, quer dizer, a história toda não deixou de ser aquela moça do café que a gente, hoje, o time inteiro trabalha para isso, para aumentar o acesso e para ver gente se desenvolvendo. E eu tenho muito orgulho do meu time. Bom, só uma introdução, é isso, gente. Você tinha me falado uma frase que a gente ia falar aqui de conectividade, né? E aí eu pensei que eu queria falar aqui diferente do que eu costumo falar em evento. E eu pensei em contar uma história para vocês que aconteceu comigo na pandemia, mas eu vou fazer igual aqueles filmes, né, que conta o final antes do filme. Na verdade, a história que eu vou contar é para mostrar para vocês que a gente já tem um Brasil empreendedor. O problema é que não se constrói uma empresa igual a Smart Fit gigante só com vontade, sonho e raça. Você precisa de conhecimento, você precisa de mais pessoas, você precisa se transformar num empresário, você precisa se transformar num gestor. Não é só sobre ter o espírito empreendedor que vai fazer você fazer algo assim. E quando a gente tem a oportunidade, né, eu tenho 37 anos, de estar do lado do Edgar, por exemplo, eu vejo que o Edgar ele não se orgulha dos últimos 10 anos, ele é mais apaixonado pelos próximos 10 anos do que o orgulho que ele carrega do que ele já fez até aqui, que é absurdo, né? Ele mudou praticamente um mercado inteiro, com um modelo de negócio, com uma marca, com uma comunidade. Então, quando a gente pega esses casos, a gente entende que existe uma coisa chamada intencionalidade nas coisas, né? E no final do dia, isso é estratégia. Que é o que a gente realmente, eu estou vendo vários alunos nossos aqui do G4. Quem conhece o G4 aqui? Levanta a mão para mim. O marketing está funcionando. Muito. É só um teste, né? Quem é aluno? Ótimo, dá para vender ainda aqui para cacete. Conhece, não comprou, tá ruim alguma coisa. Então, que a gente ensina muito isso lá, né? Que é a mudança de como você é intencional nas coisas. E na pandemia, aconteceu uma história muito interessante na minha carreira, que do nada estava ali pandemia, eu tinha me preparado, acho que como todo mundo ali, para ficar em casa e me proteger, e eu recebi 2 mensagens que mudaram a minha atitude na pandemia. A primeira mensagem foi do meu pai, que ele me mandou assim, e eu já tinha acumulado algum resultado na pandemia, e meu pai mandou uma mensagem para mim falando o seguinte, ele falou, filho,
quando tá sol, aquela mensagem do Senna, né? Quando tá sol, é fácil você ultrapassar todo mundo. Quando tá chovendo, é só para os competentes. Agora é hora dos competentes realmente gerarem valor para a sociedade. E o Mariano, que é o CEO da Vetex, o cara que comprou minha empresa, meu grande mentor, quem me acompanha sabe o quanto eu honro esse cara, ele virou para mim e falou assim, você nasceu para fazer isso. Esse momento agora ajuda o varejo brasileiro. E eu lembro de estar jogando Call of Duty, quando essa mensagem chegou. Tinha acabado de comprar online o jogo ainda. E aí eu abri o Instagram e vi o Thiago Nigro fazendo live. E tinha na época 10 mil, 15 mil pessoas, eram umas lives assim que todo mundo entrava. E aí eu abri uma live, deu 33 pessoas. Eu falei, pô, o Thiago Nigro é mais querido que eu, né? E daquele dia em diante, na pandemia, eu abri 350 lives. Todos os dias eu abri live. E aquilo ali foi ganhando uma intencionalidade muito grande, porque eu não abri a live só por abrir. A minha atitude foi fazendo a minha cabeça enxergar muito além. E eu fazia muita palestra, e na pandemia as palestras pararam. E automaticamente o meu cérebro começou a pensar mais no pós-pandemia do que na pandemia. E o fato da atitude que eu tive começou a abrir uma série de conectividades. E uma delas foi, eu tinha acabado de lançar um livro, Bora Vender. Eu liguei para a minha editora, essa história eu nunca contei. Eu liguei para a minha editora, eu já estava na, live 100. Eu liguei para a minha editora e falei assim, olha, eu tive uma ideia. Eu queria dar o meu livro de graça. Ela falou, mas como assim? Você acabou de lançar o livro, como é que você vai dar o livro de graça? Eu falei, eu queria simplesmente dar o meu livro na internet para as pessoas. Me libera fazer isso, que eu escrevo outro livro. Ela falou, você não vai gastar R$5, R$15 para divulgar um livro na internet de graça. Você não vai divulgar 15 milhões de reais. E aí ela me liberou fazer isso. Foi a primeira vez da história da editora que eles fizeram esse tipo de coisa. E eu lembro que eu falei assim, você só me libera o PDF. Só que naquele momento a minha cabeça já pensava que ninguém ia aturar ler um livro inteiro em PDF. Então, se eu desse o meu livro em PDF e as 3 primeiras páginas fossem boas, o que iria acontecer? As pessoas iam comprar meu livro. Só que, diferente disso só, eu falei, quando acabar a pandemia, as empresas vão voltar a fazer convenção. Eu preciso fazer os funcionários lerem meu livro. E eu lembro de começar a pegar o contato de todo mundo de RH e mandar mensagem para eles falando, olha, eu tenho um livro de vendas, bora vender, e eu queria dar o meu livro para vocês, de graça. E aí a mulher do RH chegava e ficava assim, você vai dar o livro? Eu falei, vou dar o link, vocês podem fazer o download, e simplesmente eu quero ajudar o teu time a vender melhor, porque eu sei que agora a venda é 1 a 1 pelo WhatsApp, está fazendo muita diferença. Eu consegui distribuir uns 150 mil livros. E aí eu falei, bom, agora eu preciso escrever meu próximo projeto. E para isso eu preciso de um cara que chancele. E esse cara era o Fred Trajano. E aí eu quero contar essa história para vocês entenderem, de fato, o que no final do dia é estratégia. E estratégia não tem nada a ver com raça. Eu entrei no LinkedIn para ver quem eu conhecia que trabalhava no Magazine Luiza. Eu encontrei uma pessoa chamada Flávia, mandei mensagem para ela, consegui o telefone dela, a gente já se conhecia, e aí eu falei, Flávia, eu preciso muito fazer uma live com o Fred Trajano. Ela virou para mim e falou assim, Alfredo, o Fred não tem nem Instagram. O Fred ele não faz live, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com todas as lojas fechadas. Você está doido? Falei, não, confia em mim. Se confia em mim é tipo papo de vendedor. Confia em mim, eu quero fazer uma live para ajudar os varejistas. Eu já fiz mais de 100 lives, só que eu sabia que a partir do momento que eu fizesse a live com um cara como o Fred, eu conseguiria convidar qualquer pessoa para fazer uma live. Eu precisava de uma prova social. E aí eu falei, convida ele para mim. Ela falou, não, manda um e-mail para a secretária dele. Eu falei, não adianta eu mandar um e-mail. Porque se eu mandar um e-mail, o que vai acontecer? Ele vai estar a resposta automática. Estamos no meio de uma pandemia, obrigado pelo convite, toca o barco para frente.
E eu falei para ela, eu preciso muito que você leve essa pauta em reunião para ele. Eu sei que você está com algum comitê de crise que ele está lá, e eu sei que se você levar essa mensagem, ele vai ouvir. Eu falei, tá bom. Falei, só tem um detalhe. Quando você entrar na reunião, eu preciso que você me avise, para eu saber. Ela falou, mas para quê? Eu falei, confia em mim. E por que eu queria que ela me contasse? Porque eu precisava que naquele momento que acabasse a reunião, no meio de uma pandemia, um cara igual o Edgar, acabou a pauta da reunião, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A primeira coisa, qual é o primeiro objeto que ele vai pegar para ver? Essa pandemia, teu celular. Então eu sabia que na hora que acabasse a reunião, eu ia saber onde a atenção do Fred ia estar. Ia ser no WhatsApp. Ele ia querer saber como a família dele estava, como estava a loja, como estavam os problemas. Ele não ia estar mais ouvindo o que era fora de pauta. E se eu sabia disso, o que eu precisava fazer? Aonde a mensagem real precisava chegar? No WhatsApp. Eu procurei pessoas que conheciam ele, e aí sim entra o lado empreendedor maluco, né? Que você fala, a galera não acredita e você tem que convencer. Eu contei quantas conversas tinham no WhatsApp. E são mais ou menos 9 mensagens que ficam na tua tela do WhatsApp. E eu falei, eu preciso de 5 caras que conhecem ele para mandar mensagem no mesmo momento para ele. Porque ele vai pegar o telefone, quando ela me avisar que está acabando a reunião, e ele vai ver que realmente eu queria muito falar com ele, porque é uma ação orquestrada. Não é normal tu pegar teu telefone e 5 pessoas estarem falando contigo do mesmo assunto. Eu fui atrás das 5 pessoas, eu convenci as 5 pessoas, e lembra, não era um convencimento fácil, porque eu tinha que falar, eu vou te falar a hora que você vai mandar mensagem, tá? Ela me avisou, falou, Alfredo, a reunião está acabando, vou falar com ele. Eu pedi para as 5 pessoas mandarem mensagem para ele nesse mesmo momento. Ele pegou o telefone, ele viu as mensagens, meu telefone tocou, era a secretária do Fred Trajano. Oi, você que é o Alfredo? Você pode falar? Eu pensei em falar que eu estava ocupado. Só para me parecer difícil. Falei, posso? Ela falou, olha, o Fred quer falar com você. O Fred virou para mim e falou assim, eu me senti agora eu entendi o que é o remarketing na vida. O assunto chegou na reunião, quando eu fui mexer no telefone, tinha 5 amigos meus falando de você para eu te ouvir. Estou te ligando para te ouvir. O que você quer fazer? Falei, olha, eu ainda nem sei o que eu quero, mas eu estou fazendo uma sessão de live e eu sei que vai ser muito importante, vai ser uma mensagem de positividade você participar. Resumindo a história, o Fred fez a live de 1h30, foi a melhor live que eu já fiz na minha vida. Quando acabou a live, eu estava tão empolgado que eu transcrevi a live e transformei todas as lives que eu fiz num livro, que foi o Bora Varejo, no qual eu pedi para ele ser o cara que escreveu o prefácio, e ele escreveu o prefácio. Depois disso, eu conheci grandes nomes como Nizam, que acabou escrevendo o 3º livro junto comigo, Todos Somos Uma Marca. E essa intencionalidade é que, no final do dia, a gente não pode perder. E o sucesso, ele, ao longo da vida, deixa a gente completamente frouxo. A gente não vai colocando o nosso sucesso à prova. A gente não vai tomando risco, porque a gente vai, como instinto, defender a nossa reputação sempre. Então, quando eu leio uma frase dessa, né, porque as nações prosperam, são por pessoas como o Edgar e como muitos de vocês, né, aqui tem um case que eu admiro demais, que é o Grupo Águia Branca, que estão colocando a sua reputação à prova, tomando risco, dobrando a aposta e construindo, baseado numa paixão pelo futuro, muito mais do que tendo orgulho do que eles já construíram. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui nessa introdução é: a gente precisa, no Brasil, aprender a ser mais gestor e não só se satisfazer em ser empreendedor. Empreendedor é o que faz a gente começar, mas se tornar um gestor, buscar essa qualificação, é o que vai fazer a gente cada vez construir negócios mais gigantes. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Primeiro, agradecer demais a presença de vocês aqui. Nós estamos muito felizes
com vocês prestigiando e participando aqui do nosso evento. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, Edgar. Bom, a Smart Fit tem crescido absurdamente. Você me falou alguns números de 370 lojas por ano, fora os estúdios, enfim, vários outros negócios. Como que você mantém hoje a cultura e os valores da empresa alinhados, mesmo com uma expansão tão acelerada como é? Não, são, na verdade, assim, hoje o grupo é Biorritmo, Smart, os estúdios, que tem o Velocity, que é de bike, né, tem a One Pilates, que é Pilates, tem o Vidya de Hot Yoga, tem o Race Bootcamp, né, tem o Jab House e tem o Total Pass, que é o agregador. Mas eu acho que deixou de ser, não sou eu, né? Não tem mais um guardião de cultura. Eu acho que esse processo ele ficou orgânico, né? Todo mundo cuida da cultura. Todos esses, como isso começou da base, né? A base toma conta. A gente vê esses eventos da empresa, né? Que a gente faz uma vez por ano, traz, né? Começou a ficar grande, 1.200 pessoas são gerentes, todos passam 3 dias juntos. E aí tem uma competição da melhor entrega, do melhor NPS e tudo. E rigorosamente não vale dinheiro, né? Rigorosamente vale você ter feito a melhor entrega, o melhor serviço. Eles comemoram, festejam, recebem placa, põem a placa na unidade, como foi melhor atendimento e tudo. E sempre usando essa história da roda do aprendizado, né? Que a gente fala que líder nunca fala, né? Líder é bom, você tem que ser bom de perguntas, você tem que ser bom de desenvolver gente, né? Chega para a unidade e fala, olha, gente, como é que vocês acham que nós fomos esse mês no NPS, né? O cara fala, eu fui bem, fui mal, tal, acho que nós fomos mal por causa da recepção, o ar-condicionado estava quebrado, tem uma discussão, aí você mostra o resultado da pesquisa que a gente faz com os alunos 4 vezes por ano, quer dizer, o sujeito acabou de entrar na unidade, ele recebe, não todo mês, não toda semana, mas algumas vezes, assim, aleatoriamente, para responder essa pesquisa. E aí, em cima do resultado, se a equipe concorda, não concorda, e entendendo isso, o que a gente pode fazer de diferente para fazer essa entrega, né? Isso acaba construindo, vamos dizer, dentro da unidade, uma mudança de atitude, mudança de processo e criação de pequenos processos que vão permeando pela organização e viram um processo da organização. E, em cima disso, né, o cuidar, quer dizer, não deixa de ser, vamos dizer, uma evangelização. O tempo todo a gente tem gente cuidando de cultura, fazendo essas reuniões, dando oportunidade. Pô, essa menina aqui tem boas ideias, está certo, tem boa atitude, está certo, é boa de processo, podemos promover. E, com isso, a gente foi tirando gente, né, para ocupar os países, né? Hoje, a diretora de operações do Chile é uma brasileira que saiu do Rio de Janeiro, o diretor da Colômbia saiu do Rio de Janeiro, tem uma menina que está lá, como é que chama hoje, na Colômbia, né, saiu de Minas Gerais, e essa turma toda tomando conta de operações, quer dizer, operações bastante importantes, né? Você pega o México, hoje nós temos 1 milhão de clientes, 400 lojas, você pega uma Colômbia, 200 lojas, 500 mil pessoas fazem parte dos alunos nossos, quer dizer, 1 a cada 100 latino-americanos, né, 16 mil pessoas trabalhando, mas em todo lugar, em cada loja nossa, você sente a mesma vibe, a mesma cultura, o mesmo propósito, né? Mas traduzido em entregas, né? E, ao mesmo tempo, não é só isso, né? Não é só, vamos dizer, quero fazer diferença, tudo. Tem muita métrica, tem métrica para tudo, né? Quantos metros quadrados de loja, onde vai cada equipamento, quais são os equipamentos que estão fila, como é que você melhora a capacidade, como é melhor atendimento, as medições de temperatura, tudo automatizado. Então, todos esses processos, junto com... Não adianta ter só a máquina, né? Tem um momento da verdade. Nós tivemos um caso, agora, há pouco tempo, quando a gente comprou a Velocity, né? A Velocity era cliente do Gympass, nós temos o Total Pass. No dia seguinte à compra da Velocity, o Gympass desligou todos os clientes, falou, ninguém mais entra, não tem mais jeito de queimar token. O cara batia na porta e falava para a gente, falava, pô, mas o que eu posso fazer? Pô? Ninguém me avisou. Eu falei, não tem problema nenhum. O que nós fizemos? No dia seguinte, em 2 minutos, todo mundo entrou, falou, pode entrar, faz aula, tá certo, nós vamos acertar o sistema. Durante 10 dias atendemos todo mundo sem cobrar coisa nenhuma, até vamos transformar, vamos dizer, cadastrar essa turma como clientes nossos, porque o cliente é prioridade. E aí o Shen, que é sócio nosso, que veio lá da Velocity, falou, pô, agora eu entendo como é que vocês agem, né? Sempre o cliente, sempre a entrega está em primeiro, sempre cuidar do cliente está em primeiro lugar. Não importa se isso vai dar resultado ou não, quer dizer, o dinheiro é consequência de fazer esse bom trabalho, né? Então, essa cultura, quando você, né, o que você faz corresponde com o que você fala, você acaba, vamos dizer, fala assim, isso aqui é legítimo, né? E a empresa passa a atuar desse jeito, né? Então, acho que basicamente é isso. Alfredo,
Certamente a cultura do G4 é algo completamente intencional. E eu queria saber um pouquinho de quais ações que você acha essencial para ter um time focado em resultados como o G4 é. Eu acho que a primeira coisa mais importante é ter uma visibilidade de dados muito clara na companhia, né? Então, por exemplo, o dashboard da área de vendas está desde lá do financeiro até no time de audiovisual, no time de vendas, no time de operações. Toda a empresa está tendo 100% do tempo dentro do escritório visibilidade dos nossos indicadores de vendas. Então, eles sabem exatamente em que pé a gente está do que a gente declarou que estaria alcançando de resultado. Então, acho que isso é uma coisa que traz um senso de urgência absurdo o tempo todo, até porque são poucos os momentos no qual a gente está à frente do que a gente gostaria. A gente está sempre buscando ali, porque se está muito à frente, a gente recalcula a meta, a gente ajusta, né, e constrói. Segundo ponto é a maturidade para a construção de meta. A meta não é a nossa vontade. A meta ela é criada em cima da nossa capacidade de construção, né? Então, de insumo, de lead, de canal, de time, de tudo. Então, não é tipo, a gente quer vender tanto, a gente quer faturar. Não, a gente tem estrutura para realizar esse resultado. Então, isso é uma outra coisa que traz uma verdade naquilo ali. Eu acho que os rituais são coisas, é uma agenda intensa de rituais ali, aonde tem os macros, que é a empresa inteira, e aonde chega nos micros, que são ali dos squads, dos times dentro da área comercial, que também reforçam essa mensagem. Uma outra coisa que eu acho que as empresas, eu aprendi isso na Vetex, pré-IPO, a gente fez um treinamento do Vanto Group, que a comunicação ela é responsável pela alta performance. 82% da alta performance é clareza na comunicação. Então, no G4, a gente tem uma unidade de se comunicar muito clara. Então, a gente não precisa ficar vendendo dentro da companhia o nosso trabalho. A gente tem que apresentar os resultados. E o que a gente aprendeu ao longo desses 6 anos, crescendo de 0 a 320 milhões, que é o que a gente vai fazer esse ano, é que os indicadores, eles muitas vezes são mais importantes do que as próprias metas. Porque eles mostram que você está na direção certa também. Porque numa empresa igual a nossa, que é muito intensa, que tem uma cultura muito forte, né? Que eu não posso nem dizer se é certo ou errado, porque talvez tenha uma parte das pessoas que acha tóxica. Tomar cuidado, né? Esse cancelamento está bom esse ano. Então, que quando a gente traz uma unidade de linguagem e a gente tem um time muito jovem, a intensidade também pode botar a gente para o lado errado. Então, essa unidade de linguagem faz a gente se manter ali na direção certa. Eu acho que isso, quando a gente olha para a alta performance, é uma coisa. Assim, acho que todo mundo aqui, a maioria levantou a mão que segue a gente. A gente tem uma frase muito importante que é: a nossa empresa não é um condomínio. Eu vejo muita empresa média do Brasil que o dono ele fica com medo de mudar as coisas, porque, não, mas o meu time não vai gostar, mas isso não vai acontecer. Cara, lá não é um condomínio. A gente tem uma clareza muito grande do que é, quem manda, para onde vai, e isso também é uma coisa que não é que as pessoas não constroem, pelo contrário, mas não acabar tomando decisão. Vou dar um exemplo bobo, mas que é um resultado bizarro. O Matheus é muito bom de vender para lead de evento. Entrou um lead de evento, mas é o Edgar que está na fila. Não tem isso. Entrou um lead de evento, quem é bom para vender para evento, vai para o cara. Então, assim, é o que eu falei no meu speech. É uma intencionalidade absurda em tudo que a gente se propõe a fazer. Do post, do conteúdo. Então, eu acho que essa mistura, junto com para onde a empresa está indo, aonde a gente quer chegar, porque isso também é uma coisa legal que está no nosso modelo de remuneração, que é o OTE, que é um modelo onde o vendedor, principalmente, ele é remunerado pela meta que ele entrega, ou seja, ele é remunerado por alcançar um objetivo. Ele não é remunerado pelo dinheiro que ele vende, mas pelo objetivo que ele alcançou. Então, isso drive uma cultura muito de, eu ganho quando eu alcanço uma missão, quando eu realizo uma missão.
E não, pô, eu ganho porque eu arrumei um cliente aqui que tem um dinheiro. Isso também forja uma cultura muito mais forte. Eu acho que esses são alguns ingredientes aí que fazem a gente ter a pressão ali e a cultura que a gente tem, as características que a gente tem. Edgar, diante do cenário do G4, que é uma empresa nova e com um time muito jovem, eu sei que lá no grupo da Smart Fit, os cargos executivos hoje eles são de pessoas que entraram na empresa muito cedo e seguem na empresa até hoje. Quais vantagens que você vê em ter líderes jovens na empresa? E como que você vê esse crescimento aí dessa galera? Assim, eu tive a sorte de, quando começou o Smart, tá certo, o diretor de tecnologia tinha 21 anos de idade, o Diogo, meu filho, tinha 23, tá certo? Todo o time estava lá, todo o time muito jovem, né? Então, hoje eles têm, é um time muito jovem, bastante experiente, né? Nós abrimos em 2009, estamos em 2024, são 15 anos operando. Uma coisa que tem até uma palestra, uma apresentação, um módulo do Guilherme aqui, e que ele fala de sistemas de governo e correlaciona isso com vamos dizer, com empresa, né? E acho que vale a pena assistir, e que ele comenta, quer dizer, que você não pode perder aquela agilidade, né? A empresa vai se burocratizando, vão criando os comitês, os conselhos, e daqui a pouco tem um problema, o cara fala, não, mas peraí, liga para o compliance, liga para o advogado, liga para cá, mas ninguém bate a porra do pênalti. E o pênalti precisa ser batido, porque caiu na área, meu amigo, chuta, né? Às vezes vai custar um pouquinho mais caro, você vai errar um pouco, mas assim, não, o momento da verdade é aquele, não tem dois momentos de verdade. E essa cultura que a gente tem hoje na empresa. A gente é muito workaholic, essa turma trabalha muito, mas trabalha num formato de startup. Você não pode, apesar de ter 16 mil caras, está certo? É segunda-feira, 7 da manhã, sexta-feira, chega à noite, está todo mundo lá, quer dizer, a turma trabalha muito porque gosta do que faz, não é uma obrigação. E a gente criou uma história lá dentro, Gabriela, que eu acho que até que é uma dica que a gente dá aqui, certinho, de uma cultura própria, usando muita literatura e criando um jeito de gerir próprio, né? E dentro dessas histórias, acho que tem uma coisa que vale a pena dentro daquele, né? Já viu que eu já vesti a camisa do Instituto, né? Cheguei aqui, escutei a história, né? O Eduardo me recebeu muito bem na casa dele e tudo, então eu já virei fã, falei, vou trocar o uniforme, eu vou entrar de Instituto, porque eu sou Instituto desde criancinha, né? Então, é assim, eu fã disso aqui, né? E aí, com a minha sombra tomando conta de mim aqui, não me deixou, foi buscar meia-noite no aeroporto, tá certo, de cuida, foi treinar comigo às 6 da manhã hoje e tal, cuidou de mim o tempo todo, né? Me contando as histórias dos livros, da formação e tudo, né? Então, acho que 2 autores que acho que vale a pena vocês lerem, pode ajudar nas empresas. Um é o Patrick Lencioni, com as 5 disfunções de uma equipe, né? Depois eu passo para a Gabriela direitinho, ele tem mais 2, 3 livros na sequência, mas o primeiro ele é muito didático e muito prático, e muito simples de aplicar isso na empresa, né? Ajuda muito. E um outro que é muito divertido ler, né? É um cientista israelense comportamental chamado Dan Ariely, não sei se quem já leu esse sujeito, né? Que conta, né, desde a verdade sobre desonestidade, tá certo, né? As disfunções de uma equipe, tem alguns livros assim muito interessantes comportamentais, né? Só para contar um caso, né, o Diogo, meu filho, é ínsper, matemático, número, tal. Um dia ele saiu da escola, saiu da faculdade e falou, olha, não quero mais nunca ouvir falar de RH. E tinha um evento da HSM em São Paulo, e nesse evento ele falou, vou assistir, então, vai lá assistir. E ele me ligou, eram umas 5 da tarde, o evento era na Marginal, longe do escritório, e ele me perguntou, falou, escuta, eu vou embora porque o trânsito aqui é um inferno, tem só mais um cara para falar. Eu falei, quem que vai falar? Foi o Dan Ariely. Falou, você fica até o último momento, escuta o cara. Acabou de escutar, até no dia seguinte ele entrou na minha sala, você tem algum livro dele? Ele falou, tem uns 5. Falei, me dá os 5 que eu vou ler. Daí para frente mudou a cabeça dele, de como interpretar comportamento e como cuidar de gente, né? Então, isso é um livro muito divertido, mas muito profundo em termos de comportamento, né? Então, acho que isso são 2 dicas que a gente dá aí para ajudar, vamos dizer, a aumentar, né? Aumentar, vamos dizer, como é que chama, o nível de conhecimento do Instituto, né? E dizer que, assim, eu não sei, né, dentro dessa história, o que faz para o Brasil dar certo para empreender, mas eu sei que uma das coisas é o trabalho que vocês estão fazendo, gente. Então, parabéns, muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui também, né? Eu adorei estar aqui, assim, aprendi muito com vocês. Eu vou pegar o que o Edgar falou, ele falou, fez uma associação com o esporte.
eu tinha um técnico de polo aquático que ele falava para mim o seguinte, a gente jogou polo os dois, né? Então, a uns gente 25 anos antes de você, mas joguei também. Jogamos junto. E o meu técnico falava assim, né? Falava, o meu papel não é falar para você fazer o gol de placa. O meu papel é falar para você fazer o básico. O gol de placa vai da tua personalidade, de ver a oportunidade, de confiar nas suas habilidades e fazer. Na empresa, tem vários gols de placa que são assim. Que não está claro, não está óbvio, as pessoas não acreditam, o teu time às vezes duvida. E que depende de você, depende da confiança que você tem em si próprio para pegar lá e arriscar e fazer e contratar uma pessoa. Eu acho que só fazendo essa analogia, essa frase é uma frase que me marca muito, tanto que hoje, em várias empresas que eu sou sócio, eu costumo criar uma coisa chamada orçamento suicida. Que é aquele dinheiro que você deixa ali para praticar a tua coragem. Entendeu? Que se você não bota ele naquele canto, a empresa vai crescendo e tudo que você quer fazer, você vai buscar um ROI. Você vai querer saber qual o investimento, qual o retorno, quando vem. E é natural a empresa se tornar isso. Só que os grandes gols que eu marquei na minha carreira, não tinha orçamento, porra. Não tinha BP. Então, e tudo bem, isso acontece, isso que ele falou, comitê, conselho. Só que hoje, quando você pega uma CIMED, quando você pega essas empresas que estão conseguindo achar esses golaços, é sempre uma decisão, às vezes, é sempre um caminho mais curto, é sempre uma... Então, ter esse espaço ali vai te provocar a falar, cara, o que eu tenho que inventar? O que eu vou apostar? O que eu vou arriscar? É uma dinâmica que eu recomendo a todos que são empresários botar preço na tua coragem ali e testar ela ao longo do tempo. Porque a gente vai sendo viciado em ter resultado em tudo que a gente faz. E tem coisas que a gente faz que não dão resultados diretos ou imediatos, mas que normalmente pode mudar, pode abrir uma nova oportunidade no negócio. Partindo já para a última pergunta, eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Depois de criar negócios muito grandes, participar de grandes feitos, vocês continuam trabalhando duro todos os dias. Diante disso, qual é o legado que vocês querem deixar? Bom, primeiro que eu não trabalho, eu me divirto, né? Fiz o IPO, entrou dinheiro e tal. O que você não comprou avião, você não viaja para lugar nenhum. Eu falei, mas fazer o quê? Pô, eu gosto de ficar aqui. Vocês querem que eu vá embora do lugar que eu gosto de ficar? Me deixa ficar aqui que eu gosto, né? Então, acho que essa é uma história importante aí, assim, fazer o que gosta. A gente não, quando faz o que gosta, aquilo não é um fardo, mas né, faz parte da vida da gente, né? Eu acho que o maior legado aí, Gabi, é o seguinte: eu tenho 68 anos de idade, né? Tenho uma turma de 40, 41, tenho meu filho lá hoje, tá certo? Por competência, deve ser o CEO aqui nos próximos 1 ou 2 anos. E eu preciso fazer uma coisa que é importante, né? O que seria, vamos dizer, um grande fracasso, né? É a hora que você passa o bastão e a turma fala, pô, tá vendo? O cara saiu, a empresa piorou, né? E o que é o grande sucesso, né? Ele fala assim, tá vendo? Ele saiu de CEO, foi para chairman, foi para conselheiro, foi sei lá para onde for, e a empresa está muito melhor, né? Ou então entregar um legado para a sociedade, entregar uma empresa que ela continua, que se perpetua, né? Quem sabe seja a maior missão, porque nós estamos falando de 16, 18, 20 mil pessoas, tá certo? Que estão fazendo a diferença, que depende que esse negócio continue, né? Com essa veia, com essa pegada dando certo, tá certo? Com essas famílias vivendo disso, né? Com essas pessoas alegres fazendo uma entrega. Então, minha meta né? Em algum momento, tá com isso aí entregue, né? Estou dizendo, dá um check nesse box. Olha, eu tenho um grande sonho, que eu acho que o G4 vai ser a ponte para eu poder realizar, que é investir e construir a escola que o meu filho vai estudar, né? Os meus filhos vão estudar. E eu quero muito poder ser responsável por evangelizar ou democratizar o acesso ao conhecimento de gestão e empreendedorismo pelo Brasil, em todas as bases da educação.
Isso acho que é um sonho que eu compartilho com os meus sócios. Então, a gente tem uma vontade muito grande e estamos comprometidos em investir tempo, trabalho e dinheiro para que isso aconteça nos próximos 10 anos no Brasil. Agora, o que o dinheiro me ensinou muito, passando pelo IPO, passando por várias realizações, M&A, venda de empresa, etc., é que ele me permite que eu passe a maior parte do tempo no meu lugar de potência. Hoje, por exemplo, no G4, muitas vezes o meu lugar de potência é no financeiro, negociando contratação de mão de obra, contratação de serviço. Tá rindo. É o meu lugar de potência, porque eu sei negociar muito bem. Então, o dinheiro, o sucesso, a autoridade, ela faz com que você passe mais tempo nesse lugar. Que eu tenho certeza que é igual o que Edgar. Ele fala, cara, eu sou muito... E é normal, você pega o Birman, que é um cara que eu admiro muito, você vê ele gastando 30% da agenda dele viajando o Brasil, visitando loja. Porque é na visita da loja que ele tem a ideia para o produto, é ali... Ele está sempre olhando o produto, porque ele fala, né, eu sou sapateiro mais do que CEO. Então, eu acho que quando você consegue, e tendo sucesso, e montando o time, que é o grande legado é você realmente se tornar um mestre. E o que é um mestre? Alguém que tem a capacidade de fazer um aprendiz ser muito melhor que ele. Quando você vai conseguindo fazer isso, o universo, ou como cada um gosta de chamar, vai te colocando nesse lugar de potência e você vai podendo ficar nele a maior parte do tempo. E aí, qualquer coisa, movimento, decisão que você faça, tem um resultado exponencial. Vou contar um caso, eu sei que a gente já estourou, mas rápido. Desde que eu entrei no financeiro do G4 no ano passado, a empresa começou a ficar muito grande, 300, né? Não grande igual a Edgar, na nossa realidade. Né? O cara abre mais lojas do que eu contrato gente, mas tudo bem. Mas a gente foi ficando maior, a gente foi começando a ter um custo de 10, 15 milhões de reais por mês. Ou seja, qualquer negociação tem muito resultado. E aí eu falei, cara, eu quero construir essa área, por quê? Porque diferente do que todo mundo normalmente faz, quem está lá no financeiro fazendo orçamento e comprando? Um auxiliar administrativo, não é isso? Você sempre vai lá e pega um cara de administração, bota lá para ficar fazendo financeiro. E eu acho que cada negócio no financeiro, na verdade, é uma oportunidade de lucro. Porque quando eu vendo, eu tenho o quê? Quando eu vendo, eu vou ter que entregar, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter custo de operação, para sobrar um pedaço, não é isso? Quando você economiza R$1, você paga imposto? Você tem custo de operação? Ou seja, cada R$1 economizado é R$1 de lucro. Ou seja, para eu lucrar no G4, que é 30% de margem, para eu lucrar R$3, eu tenho que vender 10. Então, quando eu estou economizando 3, é como se eu estivesse faturando 10. Então, o crescimento não está só no faturamento. O crescimento está na despesa também. E aí, o que eu fiz? A cultura de venda que vocês acompanham na rede social, que está lá vendendo todo dia, batendo sino, eu tenho no financeiro também todo dia lucrando pra cacete. Então, esse ano, só de economia no administrativo, com o time de vendas, tocando cada negociação, a gente vai fazer 7 milhões de reais de lucro. O que representaria uma venda de quase 30 milhões de reais. Então, eu acho que o sucesso e o que faz a gente ter essa vontade, esse comprometimento, é essa relação com o futuro que eu falei, é ser mais apaixonado pelos próximos 10 anos do G4 do que orgulhoso do que a gente fez nos últimos 6. Edgar, Alfredo, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui e voltem sempre ao Instituto Líderes da Manhã. Muito obrigado, Edgar e Alfredo.